8 de maio. Que dia maravilhoso! Passei toda a manhã estirado na grama, à frente da minha casa e sob o enorme plátano que a encobre, que a abriga e lhe dá sombra. Gosto dessa região e gosto de viver aqui porque aqui tenho minhas raízes, essas profundas e delicadas raízes que fixam o homem à terra onde nasceram e morreram seus ancestrais, que o ligam ao que se pensa e ao que se come, aos hábitos assim como à comida, ao linguajar local, ao sotaque dos camponeses, aos cheiros da terra, das aldeias e do próprio ar. Gosto da casa onde cresci, das janelas vejo Sena que corre ao longo do meu jardim e por trás da estrada, quase dentro de casa, o grande e vasto Sena que vai de Rouen ao Havre, cheio de barcos passando. Então é assim que começa o Orla, de Guy de Maupassant. Este é um conto do final do século XIX e aqui então o nosso narrador começa desse jeito bucólico, né? Ele tá lá descrevendo o jardim de casa, né? A casa da infância, a casa que ele ama, né? Seus ancestrais moraram ali. É uma casa que fica no interior, né? Ou pelo menos afastado do grande centro, mas mesmo assim ele vê o Sena correndo ali, né? E ele tá muito próximo ao Sena, né? Ele vai dizer que o Sena está praticamente dentro de casa. E ele vê todos os dias navios passando, né, por esse Sena. E nesse dia aqui, ele acaba vendo uma embarcação bastante curiosa, né? Ele vê alguns barcos ingleses, né? Então ele diz assim, ó: após 2 escunas inglesas cujo pavilhão vermelho tremulava no céu, o que é que ele vê? Olha lá. Vinha uma soberba embarcação de 3 mastros brasileira, toda branca, admiravelmente limpa e luzente. Então era um barco magnífico, brasileiro, olha só, achei isso muito curioso. Mas enfim, ele vê esse barco sensacional passando ali na janela de casa e resolve dar um tchauzinho. Ele faz uma saudação para esse barco. Ele vai até dizer assim, uma coisa esquisita, né? Nunca senti vontade de acenar para nenhum navio, mas aquele era tão bonito, né? Tão branquinho, tão, sei lá, chamou a atenção. E ele deu aquele tchauzinho. E a partir daí a gente continua então seguindo o diário, né, desse rapaz. Esse é um conto contado em forma de diário mesmo. Então a primeira entrada é do dia 8 de maio e o conto se encerra em setembro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, no dia 10 de setembro. Então essa é uma história que acontece em cerca de 6 meses. E nós vamos acompanhar aqui o desenrolar dessa história. O que vai acontecer com esse rapaz? Uns 4 dias depois, né? Isso mesmo, ó, no dia 12 de maio, ele vai fazer uma entrada aqui nesse diário dizendo que ele continua com febre, né? Nos últimos dias ele vem estando aí febril. E é uma coisa muito esquisita porque não se sabe exatamente o que ele tem, já consultou médicos e tudo mais, e é isso, ele está com febre, está sendo tratado ali dentro de casa. Ele mora sozinho, tem alguns empregados que o ajudam e tudo mais, mas ele vive sozinho. E ele vai contar também um fato curioso, que é o seguinte: a situação dele piora conforme a noite vai chegando. Chega um momento, né, numa dessas noites, em que ele começa a sentir a presença de alguém. Então assim, dentro do quarto tem mais alguém com ele que ele não enxerga, pode ser um fantasma, mas enfim. Ele sente essa presença enquanto ele está dormindo, parece que aquela coisa tá ali, ó, em cima dele, respirando em cima dele. Ele tem essa sensação. Ele também passa a ter pesadelos terríveis. Numa dessas noites ele resolve levar uma jarra de água, né, pro quarto, né? E aí ele acorda no meio da noite com sede, vai pegar a água e aí, qual não é a sua surpresa ao perceber que a jarra está vazia? E aí ele começa a se perguntar, não, será que eu sou sonâmbulo, né? Eu devo ter acordado no meio da noite, bebido a água e não me lembro. Tem, tudo bem. Só que nos próximos dias isso volta a acontecer. E ele jura de pé junto que não é ele, né? Ele não tá levantando para beber aquela água. Alguém está consumindo aquela aguinha. Aí ele resolve fazer um outro experimento. Ele monta uma bandejinha completa, né? Bota uns biscoitos, um copo de leite, bota a jarra d'água ali. Deixa ali na mesinha do quarto, vai dormir. Aí quando ele acorda no meio da noite, ele percebe que os biscoitos estão ali, mas o leite e a água sumiram. Além disso, ele continua sentindo a presença dentro de casa, tudo mais, enfim. Tá tudo muito estranho, ele começa meio que se interessar pelo ocultismo, né? Vai lendo uma história aqui, uma coisa ali, mas também seguindo uma orientação médica, né? Já que o estado dele não melhora, ele resolve fazer uma viagem. E nessa viagem, fica tudo jóia. Então, assim, ele recupera a saúde, recupera a sanidade, tá tudo bem. Só que quando ele volta para casa, naquela primeira noite, ele já volta a ficar febril
e ele volta a sentir aquela presença dentro do quarto. Pois muito bem, numa dessas noites ele vai jantar com a prima. E aí um dos convidados desse jantar é um doutor, né, o doutor Parran. Esse doutor é muito interessado nas doenças nervosas, né? Então, assim, é uma época anterior à psicanálise e coisas do tipo. Mas então, ele é muito interessado nessas doenças nervosas. E ele também tem um interesse no ocultismo e tudo mais. Ele estuda mesmerismo e resolve, né, conversando ali com o narrador, resolve provar para o narrador que o mesmerismo é verdade, né? Ele é capaz de hipnotizar alguém. E aí ele pega a prima mesmo, né, do narrador e faz um experimento. Ele a hipnotiza e a convence a, no dia seguinte, ir visitar o primo para pedir uma quantia de dinheiro que o marido precisa. E o marido precisa muito daquela quantia de dinheiro. Então tá, o narrador continua duvidando aí da hipnose e tudo mais, mas no dia seguinte, quem é que vai visitá-lo? A prima. E a prima faz um drama terrível, né? Começa ali a explicar o motivo da visita, meio sem jeito, mas no fim das contas ela acaba pedindo aquela grande quantia de dinheiro em nome do marido. E aí o narrador tenta convencê-la, fala, olha só, você foi hipnotizada, né? Lembra do jantar da noite passada? Aquele doutor a hipnotizou, né? Então, na verdade, foi ele que a convenceu a vir aqui pedir esse dinheiro. Seu marido tá tudo bem, né? Ele não precisa de dinheiro. Mas ela nem dá ouvidos, né? Ela está ali para pegar aquela quantia de dinheiro para levar para o marido. Aí tudo bem, ela vai embora e ele resolve procurar o doutor. Então ele conta o que aconteceu pro doutor, o doutor vira pra ele e pergunta, né? E agora você acredita? E ele não tem como não acreditar, não é mesmo? E os dois vão à casa da prima, o médico faz ali, estala os dedos, sei lá, e ela acorda, né? Já nem se lembra de ter ido visitar o primo naquele dia e pegar dinheiro emprestado, enfim. Pois é, com isso, o autor do conto, né, o Guy de Maupassant, tá contando pra gente como é que ele está se convencendo de que coisas ocultas existem. Talvez um ser além do homem, né, tenha sido criado e eles não tenham consciência disso, né? Porque são ali, no caso dessa criatura que o está perturbando na calada da noite, fazendo com que ele fique doente e tudo mais, tomando seu leite e sua água também, seja ali uma dessas criaturas invisíveis ao olho humano. Não se trata exatamente de um fantasma, mesmo porque tem um momento aqui no conto em que ele vai dizer que ele não sente frio, ele sente angústia na presença, né, dessa criatura. Então, com isso, o Guy de Maupassant está dizendo assim, olha só, não é um fantasma. Por quê? Porque nessas histórias vitorianas de fantasmas, geralmente quando existe essa presença, o ar fica frio. Então ele já diz assim, não, eu não sinto frio, eu sinto angústia. Numa dessas noites também ele fica com a impressão de que ele ouve, né, a criatura dizendo seu próprio nome, e é daí que vem o título do conto, né, o Orla. Então esse seria o nome da criatura, ele começa a chamá-lo de Orla mesmo. E noite após noite, coisas estranhíssimas vão acontecendo com ele. Tem alguns momentos em que ele não aguenta, e ele sai de casa, vai passar o dia inteiro numa outra cidade, né, só para ficar longe do Orla, mas assim que ele volta para casa, o Orla está lá. Então, todas as noites alguma coisa muito estranha acaba acontecendo com ele naquela casa. E aí, a gente pode até pensar, poxa, por que ele não se muda, né? Ele é um cara rico e tudo, por que ele não vende aquela propriedade e se muda? Aí a gente precisa lembrar daqueles primeiros parágrafos, né, que eu li pra vocês. Ele ama aquele lugar, né? É parte dele, né? Ele tem raízes ali, seus ancestrais viveram ali. Então, assim, vender aquela propriedade ou sair dali não é uma opção válida. Só lembrando que ele vive sozinho naquela casa. Aí o que acontece? Numa manhã, ele lendo o jornal, dá de cara com essa notícia aqui, ó, veja bem. Uma notícia bastante curiosa chega-nos do Rio de Janeiro. Uma loucura, uma epidemia de loucura, compatível às demências contagiosas que atingiram os povos da Europa na Idade Média, atualmente causa danos na província de São Paulo. Veja bem. Os habitantes, desorientados, deixam suas casas, desertam suas aldeias, abandonam suas plantações, dizendo-se perseguidos, possuídos, governados como gado por seres invisíveis, ainda que tangíveis. Então veja bem, não são fantasmas. Tem um momento aqui no conto em que ele se olha no espelho e não se vê, ele não vê o próprio reflexo no espelho. Por que isso? Porque o Orla está entre ele e o espelho. Esse é um dos momentos mais assustadores aqui desse conto. E aí, conforme o Orla vai se movendo, ele vai se vendo no espelho. Enfim, então é isso. Então é um ser tangível, né? Não é um fantasma, como eu disse pra vocês, é outra coisa. Continuando, ó.
dizendo-se perseguidos, possuídos, governados como gado por seres invisíveis, ainda que tangíveis, espécie de vampiros que se alimentam de suas vidas enquanto eles dormem. Por isso ele vai adoecendo, por isso a febre. E que, além disso, tais seres bebem água e leite sem tocarem em nenhum outro alimento. Aqui eu já achei engraçado, né? Enfim, a construção dessa história. Então é um ser que teria vindo do Brasil, veja bem, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí ele se lembra, né? Assim que ele termina de ler essa notícia, ele se lembra daquele dia em que ele viu aquele navio todo bonitão passando ali na frente de casa, né? No Sena, que no comecinho da história ele diz que é tão próximo de casa que parece que o Sena corre dentro da casa dele. Então ele viu esse navio e sentiu aquele ímpeto de dar um tchauzinho. Então, quando a gente lê aqui nesse parágrafo que eu acabei de ler para vocês, da notícia, em que eles vão dizer ali, ó, espécies de vampiros que se alimentam de suas vidas enquanto eles dormem. A gente tem que lembrar que nas lendas de vampiros, os vampiros só entram na sua casa se você convidá-los. Então, naquele momento em que ele dá o tchauzinho pro navio, o que aconteceu? O vampirinho, né, sei lá, essa criatura, o Orla, se sentiu convidado. Por isso que ele tá na casa, né, do nosso amigo aqui. Enfim, ele entende tudo isso e aí ele decide que ele precisa se livrar daquela criatura, ele precisa matá-la de alguma forma. Então ele começa a bolar ali o plano dele. O que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer é manter todas as portas e janelas da casa trancadas. Ele manda fazer grades de ferro. E ele vai até dizer que naquela época na França, aquelas grades de ferro, apesar de enfeiarem, né, as propriedades, estavam sendo colocadas por conta das ondas de assaltos. Então não era uma coisa assim tão diferente, né, que ele pedisse ali para, né, pessoas fizessem ali aquelas grades para ele. Então tá, agora a casa tá inteira cheia de grades de ferro, inclusive nas portas. O que ele faz naquela noite? Quando a noite vai chegando, o Orla chega. Então o Orla não passa o dia em casa, né? A febre só o acomete à noite, que é quando o Orla chega. Então o que ele faz? Quando começa a anoitecer, ele abre a porta de casa só um pouquinho, só para que o Orla entre. E aí ele tá lá esperando, chega o momento em que a criatura passa, ele sente a presença, e aí o que ele faz? Ele sai da casa. E aí ele bota fogo na própria casa. É assim que ele vai matar o Orla. Nesse momento a gente já percebe que a loucura já o acometeu, ele está louco. Por quê? Porque aquela casa era muito cara para ele, era por isso que ele não saía dali. E de repente ele está botando fogo na casa. Outro sinal de loucura. Quando o fogo está lá subindo, né, consumindo a casa, ele diz isso aqui, olha só. Um grito atravessou a noite, um grito horrível, muito agudo, pungente, um grito de mulher, e 2 mansardas se abriram. Eu tinha esquecido meus criados. Vi suas faces enlouquecidas e seus braços que se agitavam. Então, olha só. Ele botou fogo na casa e esqueceu de contar para os funcionários dele. Então, os empregados estavam todos lá. E assim, ele vê os funcionários, né, pedindo socorro ali das janelas e tudo mais, mas ele não faz nada, não. Chegam os vizinhos, chega, sei lá, o corpo de bombeiro e estão lá tentando cuidar da casa e ele está do lado de fora, absolutamente enlouquecido, satisfeito com o que ele fez, porque afinal de contas ele está matando o Orla. Só que veja bem, em meio a tudo isso, ele se pega pensando assim, ó. Por todas as janelas abertas para a fornalha, eu via a cuba de fogo e imaginava que ele estava ali naquele forno, morto. Morto? Talvez seu corpo, que o dia atravessava, não seria indestrutível pelos meios que matam nossos corpos. Então, assim, era uma coisa que ele devia ter pensado antes de fazer aquilo, mas só agora ele se dá conta, não, pera lá. Mas será que o corpo do Orla pode ser morto da mesma forma que o corpo de um humano? Então, assim, só depois que ele já fez a besteira toda, os empregados estão ali morrendo queimados dentro da própria casa, e ele não está fazendo nada para ajudá-los, é que ele se dá conta disso. Pode ser que não adiante. Então, assim, o conto termina com ele pensando isso aqui, olha só. Sem dúvida nenhuma, ele não morreu. Então, serei eu que vou ter que me matar. E é isso. É um baita de um conto sobre loucura, né? Então, a forma como Guy de Maupassant cria essa história é muito interessante. A forma como a coisa vai escalando, a forma como ele vai acrescentando informações, vai convencendo, né, o narrador e também, de certa forma, tenta convencer o leitor de que o oculto existe, né? Existem coisas que nós não sabemos explicar, existem criaturas que o olho humano não enxerga, né? Micróbios, bom, enfim.
Talvez a existência dos fantasmas seja real, a existência dos vampiros também, né, seja real. E essa criatura que veio do Brasil, veja só você, tá ali assolando o nosso amigo. E o curioso também é que quando a gente lê aquela notícia de jornal, a gente fica sabendo que essas criaturas fazem parte de uma epidemia de loucura. E essa epidemia chegou à França, não é mesmo? A convite do nosso narrador. Então, provavelmente, ele vai se matar, não só porque ele não aguenta a presença do Orlan, mas também porque ele não vai saber conviver com a culpa. Enfim, me digam aí nos comentários o que foi que vocês acharam desse conto. Eu achei esse conto assustador, tem alguns momentos bastante assustadores, como aquele momento do espelho que eu contei pra vocês. Tem outros detalhes aqui que vocês vão gostar de ler também, mas por conta dessa criação, dessa epidemia de loucura em São Paulo, né? E essas criaturas da noite que se alimentam de leite e água, né? Enfim, tem algumas coisas que eu achei divertidas. Eu não achei esse conto exatamente assustador. Existem momentos assustadores, mas tem algumas coisas bastante divertidas nessa história também. Olha, é um conto muito interessante. É um dos contos mais longos que você vai encontrar aqui nessa coletânea, né, de 125 contos do Guy de Maupassant. E a forma como ele é narrado, as informações que a gente vai adquirindo ao longo da leitura, olha, vale muito a pena. Então, mesmo você aí que nunca leu o Orlan e viu esse vídeo até o final, não deixe de lê-lo na íntegra. Então é isso, pessoal. Deixo aqui essa dicona pra vocês e eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Who are you?